Indígenas e portugueses, encontros e desencontros. Há mais de 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, os indígenas eram muitos. No litoral, a maior parte dos indígenas eram falantes de línguas tupis. O encontro entre os portugueses e os indígenas. Os primeiros contatos entre portugueses e indígenas foram amigáveis. O que os portugueses tinham que podia interessar os indígenas e o que os indígenas tinham que podia despertar o interesse dos portugueses. Em 22 de abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral e sua gente chegaram a Porto Seguro, na Bahia, terra habitada por tupiniquins, um dos muitos povos falantes da língua tupi. Os primeiros contatos entre os portugueses e os tupiniquins foram amigáveis. Os portugueses queriam um pau-brasil, a árvore valiosa encontrada em grande quantidade no Brasil. Os indígenas, por sua vez, desejavam facas, espelhos e outros objetos. Teve início, então, o comércio entre eles. Os nativos cortavam e transportavam o pau-brasil até os barcos portugueses e, em troca, recebiam objetos como machados, pás, foices, facas, espelhos e etc. Esse tipo de troca, em que não se usa dinheiro, é chamado de escambo. O desencontro entre os indígenas e os portugueses. Como vimos, os primeiros contatos entre eles foi amigável, mas por pouco tempo. Os portugueses logo descobriram um negócio mais rendoso que o pau-brasil. Foi o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. A partir daí, o conflito passou a predominar no relacionamento entre eles. No geral, desde o início, o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas, pois trouxeram muitas mortes para ele, pelos seguintes motivos. Os portugueses traziam doenças como a gripe, o sarampo, a tuberculose, entre outras. Eles também trouxeram armas de fogo, que eram empregadas na guerra, mas as doenças trazidas por eles mataram mais do que as armas de fogo. Outro motivo foi as guerras, pois os indígenas morriam resistindo aos portugueses. Vamos praticar o que aprendemos com a nossa atividade no livro.